Graça e paz, queridos. Amém? Vamos orar? Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos te louvar, nós podemos te agradecer, nós podemos te adorar, mas nós também podemos abrir a Tua Palavra e poder ouvir o Senhor falar aos nossos corações. Que o nome do Senhor Jesus, que não seja eu, mas que seja o Senhor falando aos Teus filhos nesta manhã. E que o nome do Senhor Jesus, Pai, que a Tua Palavra encontre morada nos nossos corações. Muito obrigado por o Senhor ser um Deus tão bom e muito obrigado por o Senhor sempre falar conosco. No nome do Senhor Jesus, amém. Os queridos podem se sentar. A nossa igreja completa 8 anos nesse mês. E quando a gente faz aniversário, nós ficamos mais velhos. E quando nós ficamos mais velhos, às vezes a gente não gosta, né? Porque a gente fica pensando assim, eu estou ficando velho. Às vezes, no caso, uns cabelos brancos já estão nascendo, no meu já está nascendo uns também. E às vezes a gente começa a ficar preocupado. Mas, conforme o tempo vai passando, em vez da gente achar que a gente está ficando mais velho, nós podemos pensar que nós estamos ficando mais experientes. E aí, quando nós ficamos mais experientes, isso é bom para nós. Quando nós ficamos mais experientes, nós erramos menos. Quando nós ficamos mais experientes, nós vemos uma situação e falamos assim, eu já passei por isso antes, então eu já sei que por esse caminho aqui não vai dar certo, então eu vou por esse daqui. Então, conforme nós vamos ficando mais velhos, isso é bom para nós. E às vezes a gente pensa só no, eu estou ficando velho, não tenho mais a mesma disposição de quando eu tinha meus 20. Mas uma outra coisa de quando nós vamos ficando mais velhos é que a gente começa a parar para pensar o que é que nós vamos deixar quando nós não estivermos mais aqui. Porque conforme o tempo vai passando, vai chegar uma hora que nós não vamos estar mais aqui. Pessoas vão ficar no nosso lugar. Pessoas vão ficar no nosso lugar, na nossa família, nos nossos trabalhos, nos lugares onde nós estamos. E aí nós podemos parar para pensar, o que eu vou deixar para alguém que vai ficar no meu lugar, que vai ficar na minha família? Como que vai ser isso? E aí, conforme o tempo vai passando, a gente começa a pensar na herança. E a gente fica pensando assim, o que é que eu vou deixar de herança para as pessoas que vão ficar? E a gente pensa assim, eu vou educar os meus filhos da melhor forma possível, eu vou colocar, a Bíblia fala sobre herança, de que a gente precisa deixar herança para os nossos filhos. Nós vemos que herança é uma coisa muito importante e que as pessoas até brigam por ela. Você vê que já tem 2 pessoas puxando, um de um lado e outro do outro, para ver quem é que vai ficar com os bens da família. Às vezes a família se dá super bem, mas na hora que o pai e a mãe morrem, fica só os filhos, aí você vai ver como que realmente os filhos eram, né? Então a herança é uma coisa boa, mas também é uma coisa que as pessoas buscam muito. Você vê que Jacó, ele enganou o pai por quê? Porque ele queria a herança, ele queria a melhor parte da herança. O filho pródigo, ele chega para o pai e fala assim, olha, eu quero a minha herança, e eu quero logo, porque eu quero aproveitar. Eu não quero a herança quando eu ficar velho, eu quero a herança agora, porque eu já quero aproveitar o momento. Você vê que herança é uma coisa que a gente corre atrás, e a gente fica pensando nisso. Nós vemos que Isaac, ele recebe de Deus o que Deus prometeu a Abraão como herança. Ou seja, herança é algo importante, mas herança às vezes pode ser algo perigoso. Mas olha só o que diz em Provérbios. Provérbios, no capítulo 13, verso 22, diz assim, o homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos. Imagina só, você não deixa herança só para os seus filhos, você deixa uma herança para os seus filhos, e esses filhos vão conseguir administrar isso, e ainda vai gerar herança para os netos ainda. É isso que a palavra do Senhor diz em Provérbios, que o homem de bem, ele faz isso. Então, herança é algo muito importante. Herança é algo que nós precisamos pensar. E quanto mais velhos nós vamos ficando, mais nós começamos a pensar nisso. Em o que nós vamos deixar para a nossa posteridade. Mas, além de nós falarmos sobre herança, e herança é algo bom, nós vamos falar sobre algo mais profundo, mais significativo, que impacta mais para as nossas posteridades do que simplesmente uma herança. Hoje nós vamos falar sobre legado.
Legado é diferente de herança. Eles podem parecer parecidos, mas eles não são. Por isso que primeiro nós vamos falar um pouco sobre a diferença de um, a diferença do outro, e como que nós podemos desenvolver isso em nós. Então é isso que nós vamos falar, sobre a diferença de um e do outro. Uma coisa que é comum entre esses dois é que tanto para você deixar uma herança ou para você deixar um legado, tem que existir alguém para receber isso daí. Então alguém vai receber essa herança, e se não tiver ninguém para receber a herança, vai para o governo. Então o governo recebe, alguém recebe. E aí você tenta buscar o sobrinho, você tenta buscar o parente de 5º grau, ou então acaba ficando com doação, mas alguém acaba recebendo isso. E o legado também tem que ter alguém para poder receber isso daí. Isso é algo comum entre esses dois. Mas quais seriam as diferenças? Na herança, tem que ter pessoas que as pessoas recebem e pode nem conhecer quem deixou. Imagina só que você é uma daquelas pessoas sortudas que recebe um telefonema e diz assim: olha, existe um tio seu de 3º grau que mora lá no norte, lá no Pará, e ele deixou uma propriedade de 50 mil alqueires, e a gente foi seguindo e viu que você é o que vai receber isso daí. Então nós estamos ligando para você vir aqui para poder aceitar toda essa propriedade que ficou no teu nome. Aí você olha assim e fala assim: mas eu nem sei que tio que é esse. Aí eles falam assim: pois é, mas a gente olhou aqui, a gente foi no cartório e foi puxando, e a gente descobriu que é você o sucessor. Então vem aqui tomar posse desses 50 mil alqueires de terra que está no teu nome agora. Aí você fala assim: uhul, né? Assim, a gente fica super feliz com uma situação dessa. Ou seja, você pode receber uma herança e nem saber de quem era, mas você recebeu, porque é direito seu de você ter isso. Já no legado, não. No legado, você tem que ter um relacionamento profundo com essa pessoa. Você não consegue receber um legado de alguém que você não conhece. Tem que haver esse relacionamento profundo entre os dois. A herança ela é repartida e dividida entre todos. Então, se tem um pedaço de terra de 100 metros quadrados e são 10 filhos, então cada um vai pegar um pouquinho desse. E o que pegou, se alguém pegar a casa, o outro pega o carro. Se o outro pegou o carro, o outro pega a conta bancária. O outro administra essa empresa, o outro tem que administrar a outra. Porque não tem todo mundo ficar com a casa ou todo mundo ficar com o carro. Vai sendo dividido essas coisas entre as pessoas, os herdeiros. Mas o legado você pode deixar integralmente para todas as pessoas. Todos eles recebem o legado integralmente. Uma outra situação, herança. As pessoas esquecem de como adquiriram aquilo. Nós vemos que, às vezes, aí você ganhou aqueles 50 mil alqueires lá do Pará, não foi? Aí você pega e vende aquilo, e aí dá um dinheiro violento. E aí você pega esse dinheiro e começa a gastar, daqui a pouco você nem lembra de onde que foi. Se você fala: nossa, de onde que saiu tanto esse dinheiro mesmo? E aí você fala: é que há 30 anos atrás eu ganhei uma propriedade. A gente acaba não lembrando mais da onde que veio. Ou você já pegou aquilo e trocou numa outra coisa, comprou uma outra coisa, ou perdeu tudo, e aí depois adquire de uma outra forma, e você acaba perdendo e não lembrando quem foi que deixou aquilo para você. Já no legado, não. A pessoa que deixou sempre é lembrada. É interessante que às vezes a gente vê as pessoas falando assim: olha, como dizia o meu avô, e aí a pessoa pega e fala alguma coisa. Ou seja, essa pessoa foi lembrada. Ou então você fala assim: olha, como dizia o pastor tal, e aí você cita aquilo lá. Ou seja, aquela pessoa foi lembrada. Você nunca mais esquece. Você lembra do princípio, você lembra do que aconteceu, você lembra da situação e você lembra de quem foi que fez isso, ou quem foi que falou aquilo, ou quem foi que deu essa instrução para você. Olha só, nós vamos ver algumas situações em que nós vemos como que uma pessoa deixou um legado para outra pessoa na palavra do Senhor. Olha só o que diz a palavra do Senhor lá em Êxodo, no capítulo 33, no verso 11. Diz assim: e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava-se para o arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava
do meio da tenda. Ou seja, Moisés era um grande líder, e esse grande líder estava levando por volta de 2 milhões de pessoas de o Egito até chegar na Terra Prometida. E ele estava fazendo isso sozinho. E aí ele fazendo isso sozinho, mas tinha um que estava ali. Quando ele estava ali, ele estava de olho, vendo tudo o que estava acontecendo. Ele estava próximo de Moisés, descobrindo, vendo como que esse homem fazia. Tudo que ele fazia, ele estava ali olhando, observando. Olha só, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. O quê? Ele estava por perto. Ou seja, nós vemos que para se deixar um legado, você precisa ter uma vida irrepreensível. Por quê? Porque Moisés, ele estava ali com o povo, mas ele estava com o povo e Josué estava de olho. Ele estava de olho em tudo que estava acontecendo. Às vezes você vê assim, o Amauri. Bom, o Amauri está aqui uma vez por semana, ou de manhã ou de noite, ou às vezes nos dois, por 1h30 ou 2 horas. Mas e durante a semana toda? Como que é o Amauri? Só pessoas que convivem comigo que vai saber como é que eu sou. Mas no caso, as pessoas olhavam para Moisés e falavam, quando eu crescer eu quero ser igual a Moisés. Mas eles olhavam Moisés de vez em quando, mas Josué estava o tempo todo com Moisés para poder ver como realmente ele era. E aí então, para que Moisés pudesse deixar um legado para Josué, ele teria que ter uma vida irrepreensível. Mas essa vida irrepreensível não significa que você nunca vai errar. Significa que você vai tentar não errar. Mas se você errar, você já se conserta o mais rápido possível para que essa situação seja finalizada. É assim que é essa vida irrepreensível. Agora vamos parar para pensar, isso é legado, agora vamos parar para pensar como seria na herança. Na herança, você poderia ter sido um péssimo pai. Sabe aquele pai carrasco, aquele pai ausente, aquele pai passivo, ou aquele pai que não está nem aí? Você pode ter sido um pai assim. Você pode ter sido um péssimo marido, aquele marido que bate na esposa, aquele marido que trai a esposa. Você pode ter sido um marido que não administrasse muito bem a sua casa. Ou você pode ter sido um péssimo exemplo de cristão, em que as pessoas falam assim, olha, para ser cristão igual esse aí, eu prefiro continuar do jeito que eu estou. Mas, se você deixa uma casa, se você deixa um carro, se você deixa uma conta bancária gorda, e se você deixa uma pensão do INSS para a tua esposa ou para o teu esposo, você deixou uma herança, certo? Então, você deixou herança, mas você foi uma pessoa muito ruim, você foi uma pessoa muito difícil. Então, herança é mais fácil, porque herança não depende de caráter. Herança depende de condições e de jeito que você administra as suas coisas. Mas legado não. Legado você precisa ter uma vida irrepreensível para que você possa deixar alguma coisa de bom para uma outra pessoa. O legado você não compra, o legado você conquista. A herança você conquista. A herança fala assim, quando eu crescer eu quero ter isso. E aí você economiza de todas as formas que você puder até que um dia você alcança. E aí depois quando você morre você deixa isso para alguém. Mas o legado não, o legado você não compra essas coisas, você vai conquistando para que você então possa deixar isso para alguém. Essa é uma das diferenças entre legado e entre herança. Mas olha só o que aconteceu. Vamos voltar para a história de Moisés e de Josué. Nós vemos que o Josué vivia com Moisés e ele via como que ele era, se ele era um homem adorador ao Deus verdadeiro, que ele era um amigo de Deus em que ele falava face a face. Nós vemos que tem algumas situações em que o povo de Israel começa a se rebelar contra Moisés e fala assim, por que Deus só fala com você? Por que Deus não fala com a gente também? E aí Deus fala assim, é? Então chama esse povo aí que eu vou dar uma dura neles. E aí Deus chama tudo e fala assim, olha, com vocês eu falo através de outras pessoas, eu posso falar através de sonhos, mas com Moisés eu falo face a face. Deus disse isso para que o povo soubesse como que era esse relacionamento. E Josué estava olhando isso. Josué estava olhando e falou assim, olha, esse homem tem alguma coisa diferente. Eu vou ficar pertinho dele para ver como é que é isso. Então ele estava próximo. E olha só
o que aconteceu numa situação em Números, no capítulo 32, começando a partir do verso 10, a palavra do Senhor diz assim: Então, a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia. Aqui aconteceu, o povo de Israel com certeza reclamou sobre algumas coisas do Senhor, e aí Deus se ira no meio do deserto. E olha só, a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou dizendo que os homens que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir o Senhor. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel e fê-los andar errante pelo deserto. Todo mundo, aqueles 2 milhões de pessoas que saíram do Egito, esses 2 milhões entraram na Terra Prometida? Não. Muitos deles morreram no decorrer dessa caminhada. E os de 20 anos para baixo entraram? Sim. E os de 20 anos para cima? Só 2. Agora, por que só esses 2? Josué estava no meio desses 2. E por quê? Porque ele via um homem, ele olhava e falava assim: olha, eu vou ver o que esse homem tem e vou começar a viver como ele vive. Se Josué não tivesse feito isso, será que ele estaria nesses 2 que saíram com mais de 20 anos e entraria na Terra Prometida? Provavelmente ele poderia se rebelar como muitos outros fizeram. Mas como ele estava recebendo um legado de um homem temente a Deus, ele resolveu viver de uma forma diferente, porque ele se espelhava, ele via alguém em que ele poderia ter como referência. Por isso, ele conseguiu seguir pelo deserto e não se corromper com todas as situações propícias, às vezes, para que isso pudesse acontecer. Já parou para pensar quantas experiências com Deus Moisés passou com Josué? A Bíblia relata várias situações, mas foram 40 anos. Nesses 40 anos, será que a água só surgiu 2 vezes? Será que o povo, na hora de comer, quantas vezes isso aconteceu? Quantos milagres aconteceram? A Bíblia relata vários, mas com certeza durante 40 anos deve ter sido muita coisa. A gente sabe que Jesus ficou 3 anos no ministério e não se escreveu tudo aquilo que Jesus fez nesses 3 anos. A gente vê Mateus, Marcos, Lucas e João, mas Jesus fez muito mais coisa do que está lá. Às vezes a Bíblia diz assim: e Jesus fez muitas maravilhas naquela região, em um versículo. Mas se fosse mostrar todas as maravilhas que Jesus fez naquele lugar, é a mesma coisa no deserto. Josué participou de todas, ele viu todas elas. Imagina quantas experiências espirituais, imagina como que ele viu a moral de Moisés o tempo todo. Chegava o povo para poder: Moisés, está acontecendo isso. E aí eu acho que Josué falava assim: quero ver como é que esse homem vai sair dessa agora. Porque ele era o juiz daquela situação. Chegava e falava assim: ele roubou o meu cabrito. Não foi ele que roubou, não foi ele. E aí ficava uma situação dessa. E eu acho que Josué podia pensar assim: e agora? Como é que ele vai sair dessa? Como é que ele vai saber de quem era o cabrito? E aí ele podia ficar ali só vendo. E aí Moisés, orando a Deus e com a sabedoria que Deus deu para Moisés, falava assim: olha, então vai ser assim. E aí Josué devia ouvir isso e falar assim: não tinha pensado nisso. Se fosse eu, não teria feito dessa forma. Mas olha, gostei do jeito que ele fez, eu acho que eu vou fazer assim. Quando for a minha vez, ou quando eu passar por uma situação dessa, eu vou agir assim também. Imagina quantas situações aconteceram. Ou até mesmo de liderança, ou como tratar as pessoas. E olha que tratar aquelas pessoas não foi fácil, né? Nós vemos assim que passava-se, Deus abre o Mar Vermelho e o pessoal, nossa, todo mundo passa pelo Mar Vermelho. E aí o pessoal já fica super feliz porque depois o mar fecha e todos os seus inimigos são destruídos. E aí eles já passam a mão no tamborim, começam a louvar a Deus e é um momento de festa. Passa-se 3 dias, acaba a água, o que acontece com o povo? Moisés, o que a gente veio fazer aqui? Eles esqueceram do que se aconteceu 3 dias antes, que abriu o mar, que não é uma coisa que acontece todo dia, né? E aí o que acontece? Eles já esqueceram disso, já estão reclamando. Mas ele viu como Moisés tratava o povo durante todo esse tempo. Ele viu que como que Moisés podia manter esse alvo, que era levar o povo na Terra Prometida.
Quantas e quantas situações chegavam e falavam assim: Moisés, vamos embora para casa, porque agora, olha, nós vamos morrer neste lugar, vamos voltar para o Egito. E Moisés: não, nós vamos manter firme nisso daqui. Mas Moisés, acabou a água, tudo bem, mas nós vamos continuar firme aqui. Mas Moisés, acabou a comida, não, mas tudo bem, nós vamos continuar firme aqui. Mas Moisés, está muito quente, Moisés, está muito frio. E Moisés focado em levar o povo para a terra prometida. Nada tirava o foco de Moisés para levar esse povo naquele lugar. E Josué via isso. Ele falava assim: olha, esse homem é determinado. Ele sabe o que ele quer e ele sabe onde ele tem que ir. Ele sabe o que Deus tem para ele. Isso ele passou. Moisés passa esse legado para Josué também. E aí o que acontece? Passa-se um tempo, chega a hora de Moisés passar o bastão. Chega uma hora, porque nós não viveremos nessa terra para sempre. Sempre nós estamos aqui de passagem. E em um determinado momento, quer seja logo ou quer demore, um dia nós não estaremos mais aqui. E pessoas, o mundo continua, a igreja continua, a família continua, os trabalhos continuam, tudo continua. E como é que vai ser? Ou seja, chegou um determinado momento em que Moisés tinha que passar o bastão para Josué, para que Josué pudesse continuar essa jornada. E olha só o que aconteceu em Josué, no capítulo 1, a partir do verso 1. E sucedeu depois da morte de Josué, de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo... Vamos parar nesse versículo aqui. Nós vemos que no Antigo Testamento, na Torá, no caso em Gênesis, Êxodo, Levíticos, nós vemos assim, que fala assim: e Deus falou com Moisés. E Deus falou a Moisés, e Moisés falou com o povo. E Deus falou com Moisés, e Moisés fez isso. E Deus falou com Moisés, e Moisés agiu dessa forma. Olha o que acontece no primeiro versículo do livro de Josué. Deus falou a Josué. A gente vê assim que nos outras pessoas, Deus fala com o profeta fala com o rei, e aí o rei toma a decisão para toda aquela região. Não, aqui Deus já falou direto com ele. Assim como Deus agia com Moisés, Deus já começou a agir com Josué. Por quê? Porque ele recebeu aquele legado de Moisés e já está sendo aplicado na vida dele já no começo. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, para a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem muito bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Opa! Então, para que ele pudesse conhecer essa lei que Moisés passou, ele tinha que estar junto com ele. Ele tinha que estar ali aprendendo, vendo como que isso funcionava, para que ele pudesse aplicar agora. Senão ele não conseguiria. Do tipo assim, Senhor, então tá, mas eu não sei do que aconteceu. Então como ele vai aplicar aquilo? Mas no caso, se Deus cobra isso de Josué, então é porque Josué teve essa oportunidade e ele aproveitou essa oportunidade. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medite nela dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nela está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Esse é um versículo que a gente usa bastante, né? Olha... então serás bem-sucedido o teu caminho e vai prosperar, mas tem uma parte antes, e a parte antes diz, não aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, aí sim o teu caminho vai ser próspero. Versículo 9, não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor
teu Deus é contigo por onde quer que andares. Chegou a hora de Josué comandar esse povo. Chegou a hora dele pôr em prática tudo aquilo que ele aprendeu durante todo esse tempo que ele estava com Moisés. E aí, vai dar certo isso? Não vai dar certo isso? Como é que vai ser? Será que ele vai conseguir lembrar dessas situações? Será que ele anotou? Como será que foi isso? Chegou a hora de aplicar tudo aquilo que ele aprendeu. Chegou a hora de usar esse legado deixado por Moisés. Já parou para pensar? Se na hora que chegasse alguma situação para Josué, e Josué falasse assim, vamos fazer assim. Aí eles diziam assim, mas na época se fosse Moisés teria feito assim, assim, assim. Mas agora como é Josué, agora vai ser desse jeito. Ou, se fosse Moisés teria resolvido essa situação. Mas como é Josué, olha aí o que deu. Poderia acontecer isso, não poderia? Mas a Bíblia não relata essa situação. A Bíblia relata que ele cumpriu a missão. Ele passou aquele Jordão, conquistou a terra, distribuiu a terra para todo mundo do jeito que tinha que ser. Então o povo não ficou comparando, não ficou aquela rixa, eu preferia Moisés. Não ficou isso com eles. E olha que o povo era um povo meio difícil, mas eles não tiveram esse problema. Por quê? Porque realmente o legado de Moisés foi passado integralmente para Josué. Por isso mas isso só aconteceu porque ele viveu com Moisés. Ele não ouviu falar, ele não via ele de vez em quando, mas ele viveu com ele. E essa vivência fez com que isso internalizasse dentro dele, para que ele pudesse agir dessa forma, mediante a todas as situações que viriam a acontecer. Essa é uma situação que nós vemos na palavra do Senhor de legado. Existem outras, mas essa é uma nítida que nós podemos ver, porque nós vemos que isso chegou, ele cumpriu a missão, e ele foi muito bem sucedido naquilo que havia sido proposto para ele. Agora que nós sabemos a diferença entre herança e legado, e vemos na palavra do Senhor um exemplo nítido de legado, vamos ver como que nós podemos, no nosso dia a dia, como que nós vamos poder deixar esse legado para a nossa posteridade, para outras pessoas que estiverem próximas a nós. Como que eu posso fazer isso? Eu já vi que uma coisa é diferente da outra, já vi que isso é bom. E como é que eu vou fazer? Bom, para isso, é muito bom a gente saber o que é alguma coisa, mas o que não é alguma coisa também é muito bom a gente saber. Olha só, para que você possa deixar um legado, você não precisa ser. Nós vamos ver o que não precisa, porque às vezes a gente pensa que precisa, mas não precisa. E depois nós vamos ver o que efetivamente precisa. Você não precisa ser rico. Às vezes a gente pensa assim, não, se eu tiver muito dinheiro, aí eu vou deixar um legado para as pessoas. Você não precisa disso. Nós vemos que, às vezes, eu vejo o meu pai contando assim, não, porque o meu avô, ele fez tal coisa. Aí ele lembra do que o avô dele contava, as histórias, ou até mesmo uma situação, mas o avô do meu pai não era milionário. Então, assim, não precisava deixar uma grana muito grande para que o meu pai pudesse lembrar do avô dele. Ele só precisava ter vivido de uma forma diferente para que ele pudesse lembrar disso. Então, não precisa ser rico, não precisa ter posses, não precisa ter diploma universitário, do tipo, se eu fosse muito inteligente, aí eu vou poder deixar um legado para alguém. Porque o legado não tem a ver somente com inteligência, mas a vivência é o mais importante. Não precisa ter fama ou não precisa ter status para que você possa deixar um legado para alguém. Nada disso é importante para você poder deixar um legado. Bom, mas então se nada disso é importante, o que é importante para que eu possa deixar um legado? O que você precisa ser? Muito bem, você precisa ser alguém que tenha algo de bom para oferecer. Se você tiver alguma coisa boa para oferecer, então isso pode ser um legado que as pessoas possam receber de você. E que seria o ser bom para oferecer? O exemplo é, ofereça o caráter de Cristo. Quando Moisés passava por todas aquelas situações em que Josué podia pensar assim, agora eu quero ver como é que ele vai sair dessa situação, e ele saía de uma situação totalmente diferente do que as pessoas iriam pensar, ele falou assim, puxa vida, quando eu crescer eu vou ser assim. E quando eu e você passamos por situações
em que às vezes o calo aperta, às vezes dá aquela vontade de você explodir, o teu filho está vendo isso. Ou o pessoal do seu trabalho está vendo isso. Ou os seus familiares estão vendo isso. E eles estão falando assim, agora vai explodir. E aí você pega e reage de uma forma totalmente diferente. Eles falam assim, olha, quando eu crescer, eu quero ser assim também. Ou seja, ofereça o caráter de Cristo, dia após dia, onde quer que você estiver. Isso, com certeza, é um passo para que você possa deixar um legado para as pessoas que estão ao seu redor. Quer seja no trabalho, quer seja na família, quer seja nos parentes, aonde você estiver, você vai conseguir deixar um legado se você oferecer o caráter de Cristo. Nós sempre lembramos, do tipo assim, olha, aquela pessoa que já faleceu, que caráter que ele tinha, olha como ele reagia, lembra quando ele dizia, lembra quando ele fazia isso? Ou seja, deixou alguma coisa de bom. Olha só, seja uma pessoa que desenvolva o fruto do Espírito. Nós vimos hoje pela manhã sobre o fruto do Espírito, não foi? Eu vou ler o texto novamente aqui com vocês, de que fruto do Espírito seria isso? Lá em Gálatas 5:22, diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Todas essas características fazem parte do fruto do Espírito. E quando nós vivemos isso, quando nós desenvolvemos isso na nossa vida, nós podemos deixar um legado para as outras pessoas. Agora, quando nós não vivemos isso daqui, aí nós não vamos conseguir deixar um legado. As pessoas não vão lembrar de nós para falar assim, olha, eu queria ser como esse. Assim, eles vão lembrar da gente como se eles não querem ser como nós. Mas quando nós deixamos isso, nós conseguimos fazer com que as pessoas falem assim, olha, eu preciso ser bom. Por quê? Porque eu lembro que o meu avô, ele era assim. Eu lembro que o líder da escola bíblica, ele era assim. Então eu também vou fazer assim. Ou seja, quando nós vivemos dessa forma, nós mostramos como que essas pessoas podem viver de uma forma diferente. Uma coisa é a teoria. Na teoria, você fala assim, isso funciona assim. A outra coisa é você viver, é você praticar aquilo. Eu me lembro quando eu dava aula, os irmãos sabem que eu fiz física na faculdade, E aí então eu tive que dar aula por 1 ano. E a primeira pergunta que eu fazia para os alunos quando eu chegava é, gente, quem é que gosta de física? Só uns 4 ou 5 levantava a mão, e todos os 40 ficavam com a mão abaixada. Mas sabe por que eles não gostavam? Porque eles só conheciam a teoria. E é um monte de fórmula, é um monte de conta, e um monte de regras. E aí ele falou assim, eu não gosto disso. Mas quando você vai para o laboratório, e aí você faz todos os experimentos, aí depois você vai para o exercício, você fala assim, agora eu entendi por que isso tem naquela fórmula, porque eu vi a bolinha caindo, ou eu vi um corpo sendo atraído pelo outro, eu vi isso acontecer. E aí quando você vê o fenômeno da natureza acontecendo, aí é mais fácil de você falar assim, agora eu estou gostando. Mas é que não é muito comum nas nossas escolas do país terem laboratórios para que as pessoas possam ver na prática como aquilo funciona. E uma coisa é você ler o versículo, Gálatas 5:22, eu tenho que desenvolver o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, tudo bem. Mas a outra coisa é você ver na prática como que isso funciona. Na prática, no dia a dia, o que é o amor? No dia a dia, o que é a alegria? No dia a dia, o que é paz? O que é longanimidade? O que é benignidade no dia a dia? Isso daí, só se tiver pessoas próximas a você que tenham isso, para que você possa ver como é que elas vivem, para que você possa viver também. Porque a teoria tudo é muito lindo, tudo muito bonito. Mas aí você fala assim, então, na hora que você está no trânsito e a pessoa fechou você, e aí você dá aquela vontade de abençoar a vida daquela pessoa que te fechou, bem na hora que você está atrasado para um evento, e aí você, na hora que você vai fazer isso, você acalma, o teu filho fala assim, nossa, ele explodia antes, agora não explode mais, o que aconteceu? É na prática, é o domínio próprio na prática, ali, é na vivência no dia a dia, é a benignidade, a longanimidade no dia a dia.
É na hora em que você está ali no trabalho e o teu chefe pega e briga com você injustamente, porque era para ser outra pessoa, que era para receber aquilo, e aí na forma como você responde para ele, de uma forma branda e de uma forma normal, é que os outros vão falar assim, olha, e se fosse eu nessa situação, com certeza seria totalmente diferente. É no dia a dia em que você, desenvolvendo esse fruto do Espírito, é que os outros vão começar a observar e falar assim, eu quero ser assim, eu quero viver assim, ou quando eu crescer eu vou fazer assim. Por isso que desenvolva esse fruto do Espírito. Olha só uma outra coisa. Seja alguém com um alvo ou um foco na sua vida. Isso é muito importante. Moisés tinha um foco. Qual que era o foco de Moisés? Tirar o povo do Egito e levar o povo para a terra prometida. Nada tirava Moisés do foco. Ele sabia que ele tinha que sair daqui e chegar até lá. E o povo reclamou, e o povo questionou, e situações adversas aconteceram, mas ele estava focado naquilo que era a missão dele para cumprir. Nada tirava ele. Ele não era do tipo assim, é verdade, né? Eu acho que eu vou pensar bem, eu acho que, vamos deixar isso daí para lá. Não, ele era determinado e focado naquilo que precisava. E Josué viu isso, porque quando Josué passa o Jordão e começa a conquistar os povos, muitas situações começaram a acontecer. Mas Josué falou assim, não, nós vamos conquistar, vamos continuar. Alguns já tinham conquistado, já estavam querendo ficar mais tranquilos. Ele falou assim, não, tem mais terra para conquistar, vamos continuar. Ele poderia já ter, né? Mas não, ele sabia do foco e ele tinha que cumprir aquilo. Então você precisa ter um foco, você precisa ter um alvo na sua vida. E quando você tem isso, as outras pessoas olham. Às vezes chegam para você e falam assim, e aí, como é que você está? Você fala, estou indo, estou vivendo, estou empurrando com a barriga, estou indo aí. Aí você fala assim, nossa, a pessoa está vivendo e não tem um foco, não tem um objetivo, não tem uma missão, não tem algo a ser cumprido. Quando nós vivemos assim, nós sobrevivemos, nós não vivemos. Por quê? Porque quando nós temos um alvo, uma missão, aí nós estamos vivendo e focados naquilo que nós precisamos chegar. E Deus tem dons e missões para cada um de nós. Todos nós temos dons e missões para cumprir. E nós precisamos ser focados nesses dons, nós precisamos ser focados na missão e usar os dons que Deus nos dá para podermos cumprir essas missões. Mas vamos supor que você fala assim, olha, eu já estou no fim, já realizei todos os sonhos, já realizei tudo o que precisava, já cumpri toda a missão que precisava cumprir, então agora eu não tenho mais foco. Agora eu estou só... Sabe quando a gente chega numa certa idade, em que a gente fala assim, agora tanto faz como tanto fez? Pois é, mas mesmo quando você chegar numa idade em que você acha que tanto faz como tanto fez, ainda tem uma coisa que você não tem. Sabe o que é? Olha só o que Filipenses 3, 13 e 14 diz. O apóstolo Paulo dizendo, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E isso você pode ter 3 anos de idade, 10 ou 99 ou 114 anos de idade, você ainda não chegou nisso daqui. Então, mesmo que você possa ter falado assim, mas eu já trabalhei, eu já fiz tudo. Não, mas isso aqui você ainda não tem. Então, o teu foco pode ser esse. E você precisa continuar com foco. Você precisa continuar vivendo com o foco de chegar nisso, que nós só vamos receber na glória. Ou seja, a tua vida precisa continuar focada. Tua vida precisa continuar com um objetivo, para que você não vá vivendo de qualquer jeito. Quando nós vivemos de qualquer jeito, nós não deixamos legado. Nós precisamos viver focado. Olha só, precisamos ser alguém com relacionamento íntimo com Deus. Se não tem relacionamento íntimo com Deus, não dá para deixar legado. Nós vemos que Moisés, Deus falava assim, eu falo com Moisés face a face. Com vocês eu falo de outras formas, mas com ele eu falo face a face. Ou seja, para nós podermos deixar um legado, nós precisamos desse relacionamento íntimo com Deus.
Olha só o que diz em Salmo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse tem um relacionamento íntimo com o Senhor. Por quê? Porque ele medita na lei do Senhor de dia e de noite, e ele não anda como as outras pessoas andam. Então aí ele consegue ter esse relacionamento íntimo com Deus. Quando nós vivemos isso, aí sim nós podemos deixar um legado para as próximas pessoas que estiverem próximas a nós. Mas tem mais coisa. Você precisa ser alguém que dedique o seu tempo para alguém. E aí, a gente fica pensando assim, será que eu tenho dedicado meu tempo para alguém? Ou será que isso é realmente necessário? Vamos ver alguns casos na Bíblia. Moisés dedicou o seu tempo para Josué. Moisés não ficou assim, não, você vai para lá que eu vou fazer do jeito que eu quero aqui. E depois, quando chegar a sua vez, você toma conta. Não, ele falou assim, vem comigo. E você vai caminhar comigo para você ver como é que é, para que depois você possa fazer. Ora, um outro exemplo. Eli dedicou seu tempo para o Samuel. Samuel, ele chegou bebezinho lá no templo. E ele foi caminhando com Eli. Ele foi falando, olha, é assim, olha, funciona assim, olha, isso daqui funciona assim. E Eli era o sacerdote do templo, e ele foi ensinando Samuel como que Samuel deveria proceder. E Samuel foi o maior profeta, juiz e sacerdote ao mesmo tempo. Qual outro profeta, sacerdote e juiz que nós vemos na Bíblia? Ele foi um homem fantástico, mas ele foi um homem fantástico porque ele teve um tempo em que alguém dedicou esse tempo para ele, para que ele pudesse aprender como isso iria ser. E por isso que ele foi tudo o que ele foi, porque tinha alguém que dedicou seu tempo para ele. Elias dedicou seu tempo para com Eliseu. Quando Elias está indo embora, ele fala assim, pede, o que você quer? Ele falou assim, eu quero porção dobrada. Você pediria porção dobrada de alguma coisa que você não sabe o que é? Do tipo assim, eu chego para você e falo assim, gente, eu tenho um negócio aqui no meu bolso, você quer? Você fala assim, eu quero 2 vezes o que tem aqui. E se tiver uma conta para pagar? Aí você vai ter que pagar essa conta 2 vezes, você vai querer? Agora, se aqui tiver uma nota de 100, aí você fala assim, não, eu quero o dobro que tem aí no seu bolso. Por quê? Porque tem uma nota de 100 e você quer 2 notas de 100. Mas se tiver uma conta para pagar, você não quer. O que acontece? Para que Eliseu pudesse pedir porção dobrada, então é porque ele sabia quem era Elias. Ele sabia tudo aquilo que Deus fez através da vida de Elias. Por isso ele falou assim, eu quero porção dobrada disso daí. Ou seja, dedicou tempo para isso. Paulo, ele dedica tempo com Timóteo. Ele escreve 2 cartas para Timóteo. Olha, Timóteo, você é jovem, tá? Mas é o seguinte, você precisa viver assim, tem que ser assim, olha, presta atenção nisso daqui. O pessoal faz isso, mas não é para fazer. E ele dedica esse tempo. Para quê? Para poder passar esse legado para Timóteo, para que Timóteo pudesse ser um grande líder na região onde ele estava e seguir com o ministério onde ele estava ali. E nós vemos que Jesus dedicou o seu tempo para os discípulos. 3 anos. Jesus não pegava férias dos discípulos e falava assim, vocês ficam uns 3 meses lá, deixa eu ficar uns 3 meses aqui de boa, depois vocês voltam. Ou, já é sexta-feira, então só segunda-feira que a gente se vê, tá? Vocês têm o sábado e o domingo para descansar. Não era assim que funcionava. Jesus estava com os discípulos o tempo todo. Às vezes ele saía um pouco, levava alguns com ele. Era desse jeito, mas o tempo todo Jesus estava com os seus discípulos. 3 anos, ele investe, ele não perde tempo, ele investe o tempo dele nesses discípulos. E depois, quando Jesus vai para o céu e esses discípulos continuam, se os discípulos só soubessem a teoria do que é evangelho, nas primeiras dificuldades, nas primeiras perseguições, eles já cairiam fora. Mas como eles tiveram vivência ali, diária com Jesus, eles passaram tudo o que eles passaram e cumpriram a carreira e guardaram a fé. Todos eles. Por quê? Porque eles viveram o Evangelho. Eles não simplesmente ouviram falar do Evangelho. Muito bem. Só que o que acontece hoje? Hoje nós não temos tempo para nada.
nós não temos tempo para ninguém, nós não temos tempo nem para nós mesmos. E quando a gente vê, passou a semana, passou o mês, passou o ano. Essa semana eu recebi um WhatsApp de um amigo meu da física que estudou comigo e falou assim: rapaz, a gente já não se vê há um ano, será que a gente podia comer uma pizza? Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, nossa, já faz um ano que eu não vejo meu amigo. Aí eu falei, vamos marcar pizza. E eu não tinha o tempo para marcar pizza, mas a gente arrumou um jeitinho lá e comeu uma pizza rapidinho, porque eu fiquei pensando assim, um ano se passou e eu nem vi que esse ano se passou. São coisas assim que quando a gente vê, passou. Como é que você vai dedicar, como é que você vai passar um legado, sendo que nós não temos tempo? Nós não temos tempo com os nossos filhos, nós não temos tempo com os nossos parentes, nós não temos tempo com as pessoas da igreja, nós não temos tempo no nosso trabalho, nós não temos tempo. Como que essas pessoas vão ver como nós somos? Como elas vão ver como nós reagimos? Como elas vão ver como nós vivemos, como nós pensamos, como nós lidamos com as dificuldades, sendo que a gente não dá tempo para eles, para que eles possam ver como que nós somos? Como que você vai deixar esse legado para essas pessoas? Uma vez eu ouvi uma frase, e essa frase dizia assim: não entendo os homens, perdem a saúde para economizar dinheiro enquanto são jovens, e perdem o dinheiro para recuperar a saúde quando estão velhos. Então, quer dizer, quando a gente está novo, a gente fala assim, eu vou ganhar dinheiro. E aí a gente pega todo o nosso tempo e investe para ganhar esse dinheiro. E as outras coisas? As outras coisas depois eu vejo. E as pessoas? Depois eu vejo. E a família? Depois eu vejo. E os relacionamentos? Depois eu vejo. Porque eu estou focado no dinheiro. Aí depois que você ganhou o dinheiro, aí vem todos os problemas, aí você pega todo aquele dinheiro e gasta com remédio, gasta com médico, gasta com operação, gasta com tudo isso daí. Essa frase eu achei muito interessante, porque às vezes é o que acaba acontecendo conosco. Mas nós precisamos dedicar tempo. Assim como Moisés, Elias, Paulo e Jesus dedicou tempo para cada uma dessas pessoas, nós também precisamos dedicar o nosso tempo para que as pessoas possam nos conhecer. Muito bem. Qual seria o resumo, então, de tudo isso que nós vimos hoje? Primeiro, nós precisamos para que nós possamos deixar um legado para alguém, nós precisamos ser alguém que tem algo de bom para oferecer. Nós precisamos desenvolver o fruto do Espírito. Nós precisamos ter um alvo, um foco na nossa vida. Nós precisamos ter um relacionamento íntimo com Deus. E nós precisamos ser alguém que dedique o nosso tempo para uma outra pessoa. Quando nós seguimos esses passos, nós vamos poder deixar um legado, para que assim como nós lembramos de pessoas que marcaram a nossa vida de uma forma positiva, de uma forma boa, nós poderemos marcar a vida de pessoas. E aí sim, nós vamos ficando cada vez mais velhos, e nós vamos ficando mais velhos sabendo que nós estamos sendo pessoas experientes, e nós deixamos de nos preocupar com o que vai acontecer conosco para nos preocuparmos com o que nós vamos deixar para as pessoas que estiverem nos substituindo. E aí sim, nós vamos viver uma vida diferente, uma vida que agrada o coração de Deus e influenciar pessoas para que essas pessoas também vivam uma vida assim como a nossa. Nós vemos que Paulo dizia assim, Paulo não dizia assim, olha, não olha para mim não, olha para Jesus. Paulo não falava isso. Às vezes a gente vê pessoas que dizem assim, não olha para mim, olha para Jesus. Paulo não fez isso, Paulo falou assim, olha para mim, pode olhar para mim, porque eu sigo o que Jesus fala. Então olhe para mim e faça o que eu faço. Será que nós podemos falar a mesma coisa? Se nós seguirmos esses passos, as pessoas vão poder olhar para nós, para fazer o que nós fazemos, para que elas possam fazer também. Que sempre quando nós fizermos os nossos aniversários, que possamos pensar nisso. Pense nas heranças que vocês vão deixar, mas pense muito mais no legado que vocês vão deixar. Amém? Vamos orar? Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos ver na Tua Palavra que tantas e tantas situações nós vemos homens que deixaram seus sucessores aprendendo com o Senhor como isso iria acontecer. Senhor, nós às vezes pensamos que somos eternos, nós às vezes pensamos que estaremos aqui para sempre, mas nós nos pensamos às vezes em questões materiais, no que nós vamos deixar para as nossas posteridades, mas nós esquecemos do principal, nós nos esquecemos da nossa essência, de o que nós vamos deixar
de legado para as próximas pessoas. Pessoas que possam ver em nós o teu caráter, o caráter de Cristo nas nossas vidas. E nós, às vezes, não nos atentamos a isso. Pai, perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes em que nós não nos importamos com esse caráter que o Senhor exige de nós. Nós nos importamos com aquilo que nós fazemos, nós só nos importamos com os bens materiais em que nós queremos deixar e nós nos esquecemos dessa outra parte. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que nós não temos um relacionamento contigo. Perdoa-nos os momentos em que nós não temos algo bom para oferecer. Perdoa-nos, Pai, pelos momentos em que nós não queremos desenvolver o fruto do Espírito. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que nós não queremos nós não tivemos relacionamento contigo, ou quando nós não dedicamos tempo para ninguém. Perdoa-nos, Pai, quando nós não temos mais foco, quando nós não temos mais objetivos, quando nós estamos sobrevivendo, em vez de viver uma vida abundante contigo. E que no nome do Senhor Jesus, que a partir de hoje, que todas essas situações possam ser mudadas na nossa vida, para que nós possamos refletir o caráter de Cristo, onde quer que estivermos, para que nós também possamos dedicar nosso tempo, para que as pessoas possam nos conhecer, para que assim elas possam te conhecer. E assim, Pai, possamos levar esse Evangelho de Cristo maravilhoso a todos eles. E podemos ser pessoas que influenciam, agentes de mudança, quer seja na família, quer seja no trabalho, quer seja nos vizinhos, quer seja onde estivermos, que possamos ser esses agentes de mudança e deixar esse legado para todos eles. Nós te louvamos, nós te agradecemos. No nome do Senhor Jesus. Amém.